A graça e a paz, amém? Então, nós vamos, a mais uma aula, segunda aula do estudo sobre o inferno, sobre uma perspectiva bíblica, tá bom? Vamos pedir agora ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, esteja conosco, nos dando sabedoria e entendimento da tua palavra, e que essa palavra venha a ser guardada no nosso coração em nome de Jesus. Amém. Passaporte para o inferno. É o subtítulo de hoje. O título, O movimento Nova Era faz parte de um audacioso plano de Satanás para levar o maior número de almas para o inferno. Abaixo de cada item que eu vou falar a seguir, apresentamos a nossa refutação. O referido artigo ele está publicado no site infolink.com.br, Maitreya, com Y. Maitreya. O Y é no final do lado do A, tá bom? HTM. Maitreya, o Cristo da Nova Era. Seu nome significa compaixão e, como instrutor do mundo, completou as grandes religiões. Ele encarnou na Índia como Krishna para promover a religião hindu. Mais tarde, ele foi o Cristo que instruía e agia através de Nazareno. Lorde Maitreya, o Cristo cósmico que padeceu e morreu na cruz, completando assim a religião cristã. Ainda hoje, habita um corpo físico criado por ele mesmo e reside em Shigatse, nas cordilheiras do Himalaia, assim como os mestres Moria e Kutumi. Refutação. O Cristo da Nova Era é uma entidade espiritual fictícia que já teria encarnado em vários líderes religiosos e também em Jesus de Nazaré. A tese é quase semelhante à do espiritismo, espiritismo kardecista, onde se diz que a primeira revelação divina se deu em Moisés, a segunda em Jesus e a terceira no próprio espiritismo. É uma das formas usadas pelo diabo para vulgarizar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afirmam que a era de Jesus já passou e que o instrutor do mundo encarnará em outro Messias, ou seja, no Maitreya, o novo Salvador do mundo. A Bíblia diz claramente que Jesus, o Filho de Deus, é eterno. Você pode ver lá em João, capítulo 1, versos 1, 2 e 14. E também o Senhor de todas as eras. Você vai ver em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Ele tem sido esperado há gerações por todas as principais religiões. Os cristãos conhecem-no como Cristo e estão na expectativa de seu iminente retorno. Os judeus esperam-no como o Messias. Hindus aguardam a chegada de Krishna. Budistas esperam Buda Maitreya. E os muçulmanos esperam-no como Imam Mahdi ou o Messias. Os nomes podem diferir, mas existe a crença de que todos esses nomes se referem à mesma pessoa. O professor do mundo, cujo nome é Maitreya. Existe a crença de que todos esses nomes se referem à mesma pessoa. Quem inventou essa crença? Quem possui a verdade para ministrar tal doutrina? Jesus é muitíssimo diferente de todos os nomes citados, de todos os líderes religiosos. Nenhum outro andou sobre as águas, curou os cegos, surdos e paralíticos, transformou água em vinho, multiplicou pães, ressuscitou mortos, predisse a sua própria morte e ressurreição ao terceiro dia. Os túmulos dos demais líderes religiosos, mortos até o dia de hoje, guardam seus restos mortais. O túmulo de Jesus está vazio.
Maitreya identifica-se com o anticristo de que fala a Bíblia, o filho da perdição. Quando vier, unificará as religiões e assumirá o posto de sacerdote supremo, professor e guia da nova religião mundial. Jesus é quem voltará para arrebatar sua igreja e julgar todos os homens. Até o último momento, o diabo estará tentando confundir a mente humana, mas os verdadeiros cristãos não serão confundidos. Conhecemos a voz do nosso pastor, cremos na sua palavra e sabemos que em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro homem há, outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, verso 12. Preferindo simplesmente ser conhecido como instrutor, Maitreya não vem como líder religioso ou fundador de uma nova religião, mas sim como professor e guia para as pessoas de todas as religiões e para aqueles sem religião. Nesses tempos de grandes crises políticas, econômicas e sociais, Maitreya inspirará a humanidade para que essa se sinta como uma família e criará uma civilização baseada no compartilhar, na justiça econômica e social e na cooperação entre todos os homens. Nos tempos da tribulação, que se abaterá sobre a terra, o anticristo se apresentará como salvador da pátria, disposto a resolver os problemas mais cruciais da humanidade. Mateus 24, verso 21, Apocalipse, capítulo 7, verso 4, Jeremias, capítulo 30, verso 7, Daniel, capítulo 12, verso 1. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, 4, 8 e 9. 1 João, capítulo 2, verso 18. E Apocalipse, capítulo 13, verso 1 a 8. Após 3 anos e meio de aparente paz, o homem feroz de cara tirará a máscara, se assentará como Deus no templo de Deus e destruirá os santos do Altíssimo. Daniel, capítulo 7, verso 25 e capítulo 9, verso 27, parte A. Ele lançará um apelo para salvar milhões de pessoas que morrem de fome a cada ano no mundo de fartura e abundância. Entre as recomendações de Maitreya está uma mudança nas prioridades sociais, de modo que a alimentação, a moradia, a educação e a saúde pública adequada se convertem em direitos universais. Sob a inspiração de Maitreya, a humanidade fará as mudanças necessárias e criará um mundo mais razoável e justo a todos. As esperanças agora são grandes para o meu reaparecimento. Com alegria me apresentarei às pessoas. Busquem por mim e me encontrarão esperando. Procurem por mim e peguem minha mão. Eu necessito sua ajuda para estar diante de vocês, para abençoar esse mundo e ensinar, para mostrar aos homens que o caminho é simples. Requer somente aceitar justiça e liberdade, compartilhar e amar. A grande vocação pertence a toda a humanidade, não a uma religião ou grupos. É uma oração mundial traduzida em mais de 70 línguas e dialetos. Nas traduções dos budistas, hinduístas, muçulmanos e judeus, da grande vocação, aquele que é esperado, é conhecido como Senhor Maitreya, Krishna, Ima, Mahdi e Messias, respectivamente. Se todos forem obedientes ao diabo, ele promete paz, segurança e abundância. As consequências estão sendo preparadas há séculos. O diabo sabe que uma mudança radical no modo de pensar e agir deve nascer na mente. O domínio vem pela transformação da mente. Muitas pessoas afastadas de Deus e de sua palavra, vem pela transformação,
estão acostumados com a ideia de que bruxaria e comunicação com mestres iluminados ou instrutores espirituais sejam progresso espiritual. Desculpa aí a confusãozinha que eu me perdi aqui um pouquinho, tá bom? Mas tudo tranquilo. Então, o domínio vem pela transformação da mente. Muitas pessoas afastadas de Deus e de sua palavra estão se acostumando com a ideia de que bruxaria e comunicação com mestres iluminados ou instrutores espirituais ensejam progresso espiritual. Acreditam mesmo que essas entidades são detentoras da verdade. Não sabem, porém, que estão invocando Satanás e seus demônios. Simpatias e pequenos feitiços para conseguir vitória são ensinados em programa infantil de televisão e através de uma infantidade de folhetos à disposição de qualquer adolescente nas bancas de jornal. Difunde-se a tese de que o homem é Deus e de que Deus é apenas uma consciência cósmica, uma energia não distinta da natureza. Bruxos de renome são condecorados, exaltados e reconhecidos pela classe intelectual. Os bruxos de outrora, temidos pela criançada, agora são reverenciados. Nos dias de hoje, muitas crianças desejam ser uma bruxinha quando crescer. Quando vier o anticristo, encontrará um povo assim, preparado, obediente, capaz de entendê-lo. Os fiéis seguidores da besta escarlate estão perfilados, aguardando a vinda do seu Salvador. Enganam-se. O diabo não pode prometer paz, porque nele não há verdade. É mentiroso, é pai da mentira. Ao contrário, prega uma doutrina falsa, herética e demoníaca. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Prece para a nova era. Eu sou o Criador do universo. Eu sou o Pai e a Mãe do universo. Tudo vem de mim. Mente, espírito e corpo são meus. Templos para o eu sou, nele se realizar. Meu ser supremo e minha transformação. Essa é a prece da nova era. Fiquem atentos, tá bom? Satanás morre de inveja de Deus. Ele sabe que o inferno já está preparado para ele e seus anjos. Mas ilude a si próprio desejando ser igual a Deus. Isaías capítulo 14, verso 2 a 14. Ezequiel capítulo 28, verso 2. Capítulo 13, verso 16. Aliás, desculpa, Ezequiel capítulo 28, verso 2. De 13 a 16 também. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Jesus afirma: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. João, capítulo 8, de 44 a 45. A situação hoje está pior. Muitos preferem dar ouvidos a doutrinas de demônios, preferem gastar dias e dias lendo a fantasia de um bruxo e ganhar horas e horas lendo as verdades bíblicas. Em vez de buscar os oráculos de Deus, buscam no ocultismo a solução para seus problemas. Esta prece para a nova era, enviada por Maitreya, o Cristo, é um grande mantra ou afirmação. Ele representa o conceito do eu como Deus, como criador de tudo que existe. É um poderoso instrumento no reconhecimento de que o homem e Deus são um, que não existe separação. Praticada todos os dias com seriedade, a prece promoverá um conhecimento interior de realização do seu verdadeiro eu. A prece ensinada aqui significa uma invocação das forças malignas e uma aceitação do seu domínio sobre quem a faz. Prece mais ou menos parecida é feita nas reuniões dos satanistas em todo o mundo,
Com essas palavras, o homem declara a existência do Criador e deseja colocar-se no seu lugar, dizendo: Eu sou Deus. Aliás, é exatamente isso que a nova era ensina com sua doutrina panteísta. Assim como Jesus nos ensinou a orar, o diabo, por imitação, ensina seus seguidores a invocá-lo. É como o diabo dissesse: Invocar-me-eis e me achareis, quando me invocares de todo o vosso coração. Vocês veem. Meditação de transmissão. Em resposta ao impulso de suas almas, muitas pessoas hoje estão buscando uma maneira de servir. Uma das formas mais potentes de serviço é a meditação de transmissão. A meditação é mais ou menos um meio científico de contatar com a alma. A meditação de transmissão é outro meio de invocação de demônios em grupo. Na verdade, com isso, o diabo forma uma rede mundial de fiéis invocadores prontos a obedecer às suas ordens. A finalidade dessa meditação em grupo, dizem, seria para comunicar-se com a alma. Ora, somos almas viventes. Alma e corpo se fundem e se completam. Precisamos, sim, de comunicação com Deus e não com nós mesmos. Esse tipo de meditação leva a uma comunhão bem estreita com as forças satânicas. Essa alma a ser invocada nessa prece é o próprio diabo, o material, o líder dos anjos decaídos. Os mestres têm à sua disposição uma imensidão de energias espirituais. Uma parte principal do trabalho dos mestres é distribuir essa energia ao mundo para produzir os efeitos que ainda, respeito ao cumprimento do plano de evolução previsto para esse planeta. Muitas dessas energias são de origem cósmica e, se fossem eliminados diretamente no mundo, seriam de forte impacto, causando desequilíbrio à humanidade. Os grupos que praticam a meditação atuam como subestações. Os mestres enviam energias espirituais através dos chakras de cada indivíduo do grupo. Isso automaticamente dirigem as energias para os lugares onde são necessárias. Há centenas de grupos de transmissão em todo o mundo que se reúnem regularmente a uma certa hora e dia marcados. Que mestres são esses? Seus seguidores já pensam seriamente na possibilidade de estarem lidando com o próprio Satanás, que só deseja matar, roubar e destruir? Sabem que Satanás faz com o homem e o que o homem faz com o peru? O homem alimenta o peru durante um bom tempo. Quando chega o momento certo, o dia da festa, faca nele. Onde está escrito que no mundo espiritual existe energia espiritual que pode ser descarregada sobre nós, tal carga elétrica. Ora, tais pressupostos não encontram amparo nem na ciência, nem na Bíblia, nem na lógica. A única palavra a favor dos próprios guias espirituais, dos próprios mestres iluminados, que para o cristianismo não passam de demônios. Na verdade, os que estiverem dispostos a entrar nesse caminho que nos conduzirá ao céu, em João 14, verso 6, os grupos que participam desse tipo de meditação são subestações, isto é, representantes diretos do Deus deste século. Os grupos se reúnem e todos dizem em voz alta e grande invocação, mantra, oferecido à humanidade para esse propósito. Essa invocação foi apresentada ao mundo em 1945 por Maitreya, como uma técnica para invocar as energias que transformariam o mundo e o prepararia para a sua volta. Mediante a entonação dessa grande mantra, com a atenção focalizada no centro ágina, entre as sobrancelhas, aquela pintinha aqui, forma-se um canal entre o grupo e a hierarquia dos mestres. Por esse canal, os mestres enviam suas energias. O diabo está dizendo que pretende preparar um povo fiel, um exército valoroso, pronto para difundir sua mensagem, se possível, dando sua própria vida para esse fim. E esses soldados já existem, estão por aí tentando destruir a Igreja de Cristo. Fala-se em hierarquia de mestres. Quem está no topo quem está no topo dessa hierarquia? Hierarquia dá a ideia de um líder poderoso
que está no cume da pirâmide, comandando seus seguidores. Quem é esse? Quem é esse governo espiritual com o qual os nova-erinos se comunicam através dos mantras? Como eles dizem que Deus não existe, então quem está no comando não é o Deus do cristianismo. Concluímos tratar-se do Deus deste século, o diabo e seus anjos maus. Aquele sinalzinho entre as sobrancelhas é, portanto, um atendimento à convocação do mestre. Bom, eu vou parar por aqui, tá bom? E vou continuar em outro vídeo que já passou do limite. Amém? Fica na paz aí e vamos para outro vídeo. Ficam na paz aí de Deus, que o Senhor venha falar intimamente no coração de cada um. Amém?